Mateus 14, 22, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir a ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. Pedro, então, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Esse episódio, essa narrativa, esse fato aqui aconteceu imediatamente após Jesus fazer a primeira multiplicação dos pães e peixes. E a gente vê que, narrado no Evangelho de João, no versículo 6,15, diz assim: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse episódio foi narrado por João, por Marcos e por Mateus. E em cada um deles a gente vê alguma faceta desse episódio sendo relatada. Aqui, João está dizendo o seguinte, que depois de Jesus multiplicar o pão e os peixes, toda a multidão ficou empolvorosa. Falaram assim: agora chegou o nosso Messias, ele vai mandar pão para a gente todo dia, vamos fazer dele rei. E isso iria atrapalhar os planos de salvação que Jesus tinha para o seu povo. O plano que Jesus tinha não era ser colocado como o rei naquele momento, mas era ir até a morte, morrer, ressuscitar e então sim ser aclamado na sua segunda vinda como o Messias de fato. Mas se ele permitisse que isso acontecesse, o povo não iria receber a bênção da salvação em Jesus. Por isso, Jesus tira os seus discípulos desse ambiente de euforia, desse ambiente de perigo, na verdade. Porque uma coisa boa pode se transformar numa coisa ruim, se a gente não tomar cuidado com os propósitos de Deus para a nossa vida, não é verdade? Então, Jesus não só foi orar sozinho, ter um tempo com Deus, para receber de Deus a direção do que ele deveria fazer, para acalmar o seu coração, para colocar as suas prioridades em ordem, como também tirou os discípulos daquele ambiente e falou assim: vamos para o outro lado, pega o barco e vamos para o outro lado. E aí a gente começa a ver algumas coisas interessantes e importantes desse texto. Nesse texto aqui a gente vê que os discípulos foram na frente de barco para o outro lado e no meio do caminho eles ficaram parados. Ao contrário daquele outro episódio onde havia uma tempestade muito grande e os discípulos ficaram com medo, Jesus estava dormindo no barco, e eles foram acordar Jesus. Nesse episódio aqui, o problema era outro. Tinha muito vento, não havia uma tempestade em si, mas havia muito vento. E isso fez com que aquela travessia que deveria durar umas 3 ou 4 horas, eles já tinham rodado mais de 8 horas e ainda estavam no meio do caminho, no meio do lago. O texto de Marcos diz que eles estavam muito cansados, porque eles estavam remando o barco na direção do outro lado do lago, do mar. E por isso eles estavam muito cansados. E Jesus, o texto também diz que Jesus estava vendo eles ali no meio do lago parados, sem conseguir andar. Tinham navegado a noite toda praticamente. O texto diz que Jesus foi encontrar com eles na quarta vigília da noite. Isso significa que era entre 3 e 6 horas da manhã. Mais ou menos esse horário. E como a gente viu, no finzinho da noite eles pegaram o barco. Isso quer dizer que eles viajaram a noite toda. Eles remaram a noite toda e estavam no meio do lago ainda. Por causa disso eles estavam extremamente cansados.
E a gente vê o seguinte, que mesmo a gente estando no meio no centro da vontade de Deus, muitas vezes a gente pode ficar empacado. E isso não é necessariamente por causa de um pecado. É porque Deus permite que a gente fique em alguns lugares assim, para que Ele possa manifestar o seu poder sobre a nossa vida. Quando Ele tira os seus discípulos daquele momento de empolgação, Jesus estava protegendo o coração dos discípulos. Porque o normal seria os discípulos entrarem na pilha daquele povo e começar a falar: Jesus, o Senhor é o rei, vamos colocar o Jesus como rei, e iriam impedir o propósito de Deus, não só para Jesus, mas para a vida dos próprios discípulos. Então Jesus protege os seus discípulos, mandando eles para o meio do lago. E lá eles ficam parados por causa do vento contrário. Gente, vento contrário pode mesmo, de fato, segurar a gente, pode nos cansar. Talvez nós estejamos como aqueles discípulos, no meio do lago, cansados de tanto remar. Veja que os discípulos, a maioria deles eram pescadores, acostumados com o dia a dia do mar, o dia a dia de navegar, e mesmo assim eles ficaram parados no meio do lago, cansados, exauridos, porque o vento era contrário. E talvez hoje você esteja também se sentindo como aqueles discípulos, parado no meio do lago, cansado de tanto remar. Talvez você tenha dito assim: mas de remar de barco eu entendo. Talvez você esteja parado numa área da sua vida que você achava que dava conta. Talvez você esteja lutando ou tentando sair do lugar em alguma coisa que você achava que você era capaz de fazer. Mas Jesus é aquele que chega no meio do lago, andando sobre as águas, para trazer uma resposta para aqueles homens. Como eu disse, o fato deles estarem dentro do barco, parados no meio do lago, mostra para a gente que mesmo quando a gente é capaz de fazer alguma coisa, os ventos contrários podem nos impedir. Estar dentro do barco significa você estar no controle das coisas. Você está lidando com coisas que você sabe fazer. É a tal da zona de conforto, sabe? Aquele lugar que você se sente sob o controle, controlando as coisas. Você sabe o que vai acontecer, você sabe o que tem que fazer. Aliás, essa tal zona de conforto não é tão confortável assim, né? Porque num lugar onde você está parado, onde você não consegue andar, quando você não consegue dar os passos, não é um lugar gostoso de ficar, né? Mas é um lugar teoricamente seguro. E muitas vezes a gente fica no meio do caminho, a gente não sabe se fica lá, aguentando aquele lugar mais um pouco, ou se dá um passo de fé e caminha na direção de alguma coisa que vai tirar de você o controle, vai te exigir fazer coisas que você não fazia, mas que vai tirar você daquele marasmo que aqueles discípulos estavam enfrentando. Então, estar no barco significa a gente estar no controle das coisas. E quando Jesus vem andando na direção dos discípulos, é interessante porque os discípulos não estavam necessariamente com medo daquela tempestade, ao contrário, como eu falei, daquele outro episódio em que Jesus estava no barco. Eles simplesmente estavam parados. Tinha muito vento, o vento era contrário e estava segurando o barco. Por causa disso, eles estavam tendo que remar mais. Mas eles não estavam com medo. A vida deles não estava sob perigo. Na verdade, essa situação em que você está simplesmente parado, entulhado, né, em algum lugar, é muito mais problemática do que um momento em que você está de fato em perigo. Porque quando a gente está em perigo, quando a gente tem que resolver, a gente dá um jeito. A gente sai clamando, a gente sai correndo atrás de alguma coisa, de alguém, pedindo oração para alguém, clamando a Deus. Mas quando você não está no meio do perigo, você está simplesmente parado, como estavam aqueles discípulos, a gente se acomoda. Mas Jesus vai na direção deles, e o fato de Jesus ir é que causa medo para eles, porque eles acharam que é um fantasma. Eles não tinham entendido que era Jesus que estava vindo na direção deles. E aí, de fato, eles ficam com medo e começam a gritar. Mas a resposta de Jesus para eles é: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Não precisa ficar com medo, eu estou aqui. E quando Jesus fala, não temas, sou eu, a palavra que ele usa é a mesma palavra que é usada na tradução do Velho Testamento para o grego, quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. Quando Deus revela o seu nome,
A mesma palavra que eles usam para traduzir aquilo que Deus disse a respeito do seu nome, eu sou, é a mesma forma que Jesus usa para dizer, eu sou eu que estou aqui. Isso quer dizer que Jesus está se colocando na mesma posição de autoridade do próprio Deus. A pessoa de Deus, o poder de Deus estava sobre Jesus. E Jesus é quem toma a iniciativa de ir até os discípulos para tirá-los daquele lugar de marasmo, de falta de novidade, de cansaço extremo, porque eles estavam tentando resolver as coisas do seu jeito. E quando Jesus fala, sou eu, Pedro na hora fala assim, Jesus, se é você mesmo, manda-me ir ter contigo. Sobre as águas. E aqui, sempre ficou na minha cabeça a dúvida assim, por que Pedro queria ir com Jesus? O que o fato de Jesus dizer que era ele, era validado pelo fato de Jesus mandar ele andar também? Por que Pedro queria ir até Jesus? O que isso mostrava que era Jesus de fato? E aí eu comecei a entender que Pedro estava cansado de remar. E ele entendeu que ele não conseguia resolver a questão com seus próprios esforços. Tudo que ele sabia, tudo que ele era capaz de fazer, era insuficiente para tirar ele daquele lugar. E nesse momento ele fala, Jesus, o Senhor pode nos tirar daqui, o Senhor pode me tirar daqui. Me dá uma ordem para ir ter contigo, porque eu estou cansado de fazer as coisas do meu jeito. Eu estou cansado de remar e não sair do lugar. Eu estou cansado de tentar resolver os problemas com os recursos que eu tenho. Eu sei, é verdade, eu sei pescar, eu sei navegar, mas o que eu tenho não é suficiente para me tirar daqui. Então, Jesus, eu quero agora experimentar algo sobrenatural. Eu quero que o Senhor me tire daqui. E qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a ordem de Jesus? Vem. E é interessante porque muitas vezes a gente, quando pede alguma coisa para Deus, a gente fica esperando os detalhes, né? Vem como? Como é que eu saio do barco? Ponho um pé por vez, dou um mergulho, vou com o pé direito, vou com o pé esquerdo, tem que ir devagar, tem que ir rápido. Como é que eu faço isso, Jesus? E Jesus simplesmente fala, vem. Jesus tem tanto poder que simplesmente uma palavra dá poder para Pedro sair do barco e sair andando. Sair do barco, então, significa entregar para Deus a questão que eu não estou conseguindo resolver. Jesus fala, vem, eu tenho descanso para você. Você está cansado? Eu tenho descanso para você. Você está com sede? Eu tenho água viva para você. Você está com fome? Eu sou o pão da vida. Vem. Sai de onde você está. Sai desse lugar onde você acha que você pode resolver as coisas. Sai desse lugar onde você conhece os meandros. Sai desse lugar onde você acha que você mesmo vai resolver a questão. E vem na minha direção. Porque aqui você vai ter o consolo, você vai ter o descanso, você vai ter a provisão que você precisa. É isso que Jesus está falando e é isso que Pedro está pedindo. Quando ele fala, Senhor, se for o Senhor mesmo, o eu sou, manda eu ir ter com o Senhor. E Jesus responde, vem Pedro. E Pedro, num ato de fé, então sai do barco. Interessante porque o vento continuou o mesmo, né? Ninguém falou que o vento tinha diminuído. A tempestade, o vento contrário, continuava levantando as ondas do lugar. As ondas estavam altas. Mas Pedro, por causa da palavra de Jesus, resolve sair da sua zona de conforto, do lugar onde ele tinha controle, para um lugar onde ele dependia completamente de Jesus. E esse é um ensinamento que o Senhor quer trazer para nós hoje. Que se a gente quer experimentar o poder de Deus na nossa vida, a gente tem que abrir mão, deixar para trás as coisas que a gente acha que consegue fazer com o nosso próprio braço. Sabe aquela coisa assim? Eu estudei para isso, eu sei fazer. Não, isso aqui eu sei. Não, eu tenho uma conta no banco que me dá segurança para dar esses passos. Eu não preciso ficar com medo. Eu tenho um bom saldo na minha conta. Não, eu tenho uma casa para morar. Não, eu já casei. Está tudo certo. Eu já fiz o que tinha que fazer. Eu sei fazer. Isso aqui eu já sei fazer. E o que o Senhor está falando para nós, se a gente quer sair
da mesmice, se a gente quer sair desse sentimento de estar estagnado, nós precisamos abrir mão daquilo que a gente acha que sabe fazer. Acha que são coisas que nos dão segurança, que vão resolver o nosso problema, deixar para trás. Abrir mão do barco e fazer alguma coisa completamente diferente. Até então ninguém tinha andado sobre as águas. Mas Pedro, porque viu Jesus, falou: Senhor, eu sei que com o Senhor é diferente. Então me chama para ir com o Senhor, que eu quero ir. Eu estou abrindo mão das coisas que eu sei fazer. E vou me aventurar a fazer algo que eu vou depender completamente do Senhor. Já passou por uma situação assim? Você tem que fazer alguma coisa que você não tem a menor capacidade para fazer? Ou você não faz ideia de como você vai fazer? Eu posso dizer para você que estar aqui para mim é alguma coisa desse tipo. Eu nunca imaginei que eu fosse estar à frente de uma igreja. Eu nunca imaginei que eu fosse ter que pregar toda semana. Ter algo novo para trazer para você toda semana. O meu barquinho era aqui, ó. Esse era o meu barquinho. Aqui, eu estou tranquilo. Ou eu estava tranquilo. Por mais difícil que fossem as coisas que eu tivesse que fazer aqui eu podia dizer assim: aqui eu me garanto. Posso não ser o melhor do mundo, mas aqui eu me garanto. Mas para experimentar algo novo de Deus, para experimentar algo sobrenatural de Deus, algo que vai transformar a minha vida e vai transformar as vidas que estão ao meu redor, Deus falou: vem. E eu tive que deixar o barquinho, deixar o teclado e dar passos que exigem que eu ande completamente na dependência do Senhor. Não dá para dar um passo no mar se não for através da palavra do Senhor. Pedro não estava andando sobre as águas, ele estava andando sobre uma palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? O que estava sustentando Pedro não é porque a água ficou dura, mas é porque a palavra de Deus estava suportando a vida de Pedro. O Senhor te chama hoje, amém, amém. O Senhor te chama hoje para dar passos nessa direção, andar por fé. Decidir, crer no chamado de Jesus para a sua vida. Quando a gente está estagnado, quando a gente está parado e cansado, por mais difícil que seja, e eu confesso para você que muitas vezes eu estava ali, cansado, desanimado, mas aqui é seguro. Dar um passo na direção do chamado de Jesus vai exigir, talvez, me molhar. Aliás, eu li uma frase, estudando por esse texto, que é muito melhor um Pedro molhado do que um Tomé todo seco. Não é? O que você quer ser? Um Pedro molhado ou um Tomé sequinho? Dar o passo significa que eu vou depender completamente do poder de Deus. Que cada passo da minha vida vai depender de eu observar a palavra de Jesus, de eu crer na palavra de Jesus para mim. E Pedro sai andando, ele começa a andar na direção de Jesus, que maravilha, talvez ele tenha olhado para trás, olhado para os outros discípulos, falando: ó, eu estou andando sobre as águas igual a Jesus. Não sei se foi isso que aconteceu, mas ele continuou andando. Mas o texto diz que ele começou a olhar para o vento, e teve medo do vento. E como eu falei, o vento era o mesmo que estava dentro do barco. O vento não mudou. Por enquanto, a situação estava exatamente a mesma. Se ele começa a dar passos na direção de Jesus e começa a dar certo, por que ele ficou com medo? Porque ele começou a pensar: e se só valia por 4 passos? E se agora eu esquecer como é que faz? E se eu não for apto para fazer? E se eu tiver pecados na minha vida que invalidem os passos que eu vou dar? E se o poder de Deus não for suficiente para perdoar os meus pecados? E se eu não fiz o suficiente para continuar andando? Esses são os ventos contrários, tentando empurrar você. E quantas vezes a gente sucumbe? Quantas vezes a gente acredita nesses ventos? Nas acusações do diabo, fala assim: você não pode. Quem é você para achar que pode estar aqui? Quem é você? Você é pecador igual aos outros lá. Você, que nunca estuda a Bíblia direito, você nunca ora.
Você que fala assim com a sua esposa, que trata mal os seus funcionários, quem é você para achar que você pode andar? E quando Pedro começa a pensar nessas coisas, ele tem medo, porque ele está achando que ele está andando pelo seu poder. E é verdade, se a gente tentar andar pelo nosso poder, todas essas acusações do diabo contra a nossa vida são verdadeiras. Ele não está inventando nada. Ele não está exagerando, tá? Não? Quando ele fala que você é pecador, que você é picareta, não está exagerando. Que muitas vezes a gente é hipócrita, não está exagerando. Que muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra, é verdade. Mas Jesus não falou para Pedro, Pedro, primeiro vamos fazer um inventário aí para ver se você está legal. Porque senão você vai afundar. Foi isso que Jesus fez? Não. Pedro, você crê? Então vem. Vem. Eu estou aqui te esperando. E Pedro começa a andar. Mas ele começa a olhar para os ventos que são contrários a ele. E aí causa medo nele. Ele está olhando para Jesus e está andando. Quando ele começa a olhar para o vento, para as ondas que estão se levantando, ele começa a ficar com medo. Ele fala assim, e se eu não tiver cacife? E se Jesus começar a olhar para o meu passado? E se Jesus começar a olhar para o meu histórico do meu navegador na internet? As coisas que eu estou assistindo, que eu estou vendo? E se Jesus começar a olhar para a maneira como eu falo com as pessoas? Eu vou afundar. Quando ele tira os olhos de Jesus e acha que ele está andando pelas suas forças, ele começa a afundar. E qual que é a solução de Pedro? Não foi negociar com Jesus. Jesus, olha, eu pequei, mas veja bem, todo mundo peca. Eu estou tentando, Jesus. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu sei que não está bom ainda, mas, puxa, vê direito. O que Pedro fala para Jesus? Salva-me! Jesus, me salva! Jesus me tira daqui. Ele não ficou negociando com Deus. Ele não ficou negociando com Jesus. Jesus me salva porque lá na frente eu vou ficar melhor. Eu prometo que eu vou ficar melhor, eu vou me esforçar. Não. Ele simplesmente falou, Senhor, salva-me. Eu estou perecendo, eu vou morrer. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou morrer. E o texto é tão lindo, porque ele fala assim, imediatamente, Jesus estende a mão e segura Pedro. Imagina a cena. Pedro sai do barco, começa a andar na direção de Jesus e começa a afundar. Quando ele afunda, ele grita, Senhor, salva-me. O texto não diz que Jesus sai correndo para segurar a mão de Pedro. Fala que Jesus simplesmente estendeu a mão. Isso quer dizer o quê? Que Jesus estava a um braço de distância de Pedro. Você percebe como tantas vezes as coisas que estão ao nosso redor deturpam e impedem e nublam a nossa visão? Jesus está do nosso lado, pronto para nos salvar, e mesmo assim a gente afunda. Não dá para entender isso. Por que a gente afunda, gente? Por que a gente permite que esses ventos no nosso dia a dia roubem a presença de Jesus da gente? Jesus simplesmente estende a mão. Ele estava a um braço de distância de Pedro. E quando Jesus puxa ele para fora, fala assim, Pedro, que falta de fé, mano. Poxa, estou aqui do seu lado. Homem de pouca fé. É como se Jesus falasse assim, Pedro, nós acabamos de multiplicar pão e peixe ali, cara. Você não lembra daquele outro episódio que eu estava dentro do barco com vocês e falei para o mar se acalmar? Cadê tua fé? Cadê a fé que foi construída com as coisas que eu já fiz na sua vida? Cadê a fé que foi construída naquelas coisas que você não sabia como fazer e eu fui lá e fiz para você? Cadê a fé que foi construída nas promessas que eu fiz para você, Pedro? Quando Jesus fala, homem de pequena fé, é justamente isso que Jesus está falando para Pedro. Agora, Pedro não é diferente da gente. Ou a gente não é diferente de Pedro. Quantas coisas que Jesus já fez na nossa vida que seriam suficientes para a gente crer que Ele é que nos dá a capacidade de continuar caminhando. Eu tenho uma lista interminável. Eu tenho certeza que você também tem.
O problema é que, em vez de a gente olhar para essa lista, a gente olha para o vento contrário. Em vez de olhar para Jesus, a gente olha para os levantes que estão acontecendo ao nosso redor, para as coisas que vêm contra a gente, que tentam nos derrubar. E a gente fica dando razão para essas coisas. A gente fica dando corda para essas coisas. Quando, na verdade, a gente deveria continuar com os nossos olhos em Jesus. E aqui, uma coisa importante. Ter os olhos em Jesus não significa não estar atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não é desprezar o vento. Não é desprezar as ondas. Mas é crer que o Senhor é mais poderoso que elas. Até porque, se eu não der atenção para as coisas que estão do meu lado, eu não vou poder testificar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Se eu não estiver atento aos levantes do diabo, eu não vou poder orar a Deus e falar, Senhor, salva-me, e poder falar para as pessoas, gente, olha o que o Senhor fez na minha vida. Olha da onde Ele me tirou. Olha os livramentos que Ele trouxe sobre mim. Da onde Ele me tirou, da onde Ele me puxou. Eu estava afundando. Mas o Senhor estendeu o seu braço e me puxou. Olhar para Jesus é lembrar que Ele é mais poderoso do que o vento que está vindo contra mim. Aliás, Jesus poderia ter soprado da onde ele estava, do monte onde ele estava, da onde ele estava vendo o barco no meio do lago parado. Ele podia ter dado um sopro e levado o vento embora, não podia? Por que Jesus vem andando sobre as águas? Porque Jesus está dizendo o seguinte para a gente: olha, aquilo que te dá medo, aquilo que faz você ficar parado, aquilo que impede você de andar, está debaixo dos meus pés. É isso que Jesus quis dizer quando Ele veio andando sobre as águas. Andar sobre as águas significa eu tenho poder sobre aquilo que te dá medo. Eu tenho poder sobre aquilo que te impede de andar. Eu tenho poder sobre aquilo que trava você. É isso que Jesus está falando. E por último, quando Pedro estende a mão e segura Pedro e traz ele para andar para a superfície de novo, Pedro tem uma segunda oportunidade de andar sobre as águas. Porque eles foram juntos até o barco. Jesus nos chama a vir até Ele, sair do barco, deixar o barco para trás. Não é isso que a gente viu até agora? Aquilo que é a sua zona de conforto, que não é tão confortável assim. Quando a gente começa a caminhar, a gente tem que experimentar a dependência absoluta do Senhor. E muitas vezes, a gente tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Mas Jesus é aquele que vai lá e nos tira, nos segura pela sua mão. Mas aí, Ele continua andando com a gente até o barco. Enquanto Ele está andando com a gente, lado a lado, não tem como a gente afundar. Ele nos leva até o barco de novo. Ele é que nos salva. Enquanto Jesus estiver do seu lado, não tem jeito de afundar. Ele está segurando a gente. E aí, ele entra no barco. E ali o texto diz que imediatamente o vento cessou. Aquilo que estava impedindo você de caminhar, imediatamente cessa quando Jesus toma conta daquele lugar onde você achava que era seguro. Aquele lugar onde você achava que você tinha o controle. Aquele lugar das suas capacidades, das suas habilidades. Se Jesus não está ali, tem vento contrário. Mas se Jesus está com você naquele lugar, você está dizendo, Senhor, mesmo aqui, eu dependo do Senhor. Naquilo que o Senhor me deu, nas habilidades, nas capacidades que o Senhor me deu, que o Senhor colocou sobre a minha vida, se o Senhor estiver comigo, o vento cessa. E aí o Senhor pode usar aquilo que Ele colocou na sua vida da maneira certa. Não é mais meu, não é mais através daquilo que eu posso e consigo fazer, mas é porque Jesus está comigo ali. E sabe, nesse momento, o texto termina dizendo assim, os discípulos dizendo,
esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Mesmo Jesus tendo multiplicado o pão, eles não tinham entendido de fato quem Jesus era. Um pouco antes desse episódio, quando eles estavam no barco com Jesus, e Jesus estava dormindo, e eles acordam Jesus desesperados, né? E Jesus acalma a tempestade, no final eles falam assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles entenderam que Jesus tinha poder, mas não tinham entendido quem Jesus era de fato. Isso é uma lição importante para nós. Muitas vezes a gente experimenta o poder de Jesus, mas não compreende de fato quem Ele é. Eu posso ser alvo da bênção de Deus, assim como muitas pessoas são abençoadas pelo Senhor. A Bíblia fala que Deus, na sua graça e bondade, faz chover sobre maus e bons. Não é assim? A chuva que traz alento para você, traz alento para aquele que não conhece a Deus também. Mas a diferença é que depois de Jesus pegar Pedro e levar para o barco, todos eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Então, essa história não tem como o personagem principal, Pedro, andando sobre as águas. Mas tem a presença de Jesus. O personagem principal aqui é Jesus, que vai até os seus discípulos, mesmo sem que eles tivessem clamado. Porque embora eles estivessem estagnados, eles não estavam em perigo. Eles não precisavam de Jesus. Eu estou parado, estou estagnado. Uma hora vai andar. Jesus vai até eles. Jesus é aquele que fala: vem, Pedro, vem experimentar o poder. Vem experimentar aquilo que você só vai conseguir fazer através da minha palavra. O personagem principal é Jesus, que salva Pedro e que o leva até o barco. E quando eles colocam o pé no barco, toda a tempestade vai embora. O vento cessa imediatamente. O Senhor quer que a gente seja muito mais do que alguém que recebe as bênçãos de Deus. Ele quer que a gente o conheça de verdade. Reconheça que Ele é o Filho de Deus. Para que quando Ele fale assim: vem, você fala: estou indo, Senhor. Estou indo. Quando Jesus falar: vem, você deixa para trás aquilo que te dá segurança e se lance na incerteza do mar, mas na segurança da palavra do Senhor. É o Senhor que vai te sustentar ali. Não é pelos seus méritos, não é pela sua capacidade, não é pelo seu conhecimento, mas é pelo poder do Senhor. Pela obediência à sua palavra. A palavra do Senhor tem poder. Quando Ele diz: vem, pode ir. Pode ir. A gente vai aprendendo no caminho. Enquanto está caminhando, a gente vai aprendendo do Senhor. É a mesma coisa que Deus fez com Abraão. Sai dessa terra para uma terra que eu vou te mostrar. Para onde, Deus? Eu vou te mostrar, vamos embora. Mas Deus, vem, só vem. Esse é o nível de confiança que o Senhor espera da nossa parte. Vem, estou indo, Deus, estou indo. Marta revolta, não interessa, o Senhor mandou, eu vou. Eu não sei andar sobre as águas, não interessa, eu vou debaixo da palavra do Senhor. Ele que vai me sustentar. Amém? Vamos sair do barco? Vamos sair do barco?